espero entrar primeiro, né, para não ficar aquele toda hora parando. Bom, pessoal, a gente vai usar a apostila do terceiro bimestre, tá? Vamos tentar finalizar, não vai conseguir finalizar hoje, acho que vai ficar para a semana que vem, né, por causa das relações entre os seres vivos. Mas eu vou passar para vocês um geral dos vertebrados, tá? A relação entre eles eu posso falar na semana que vem, a gente já deixa combinado com eles, né, para dar uma lida. E aí eu já faço uma atividade com eles para finalizar isso para a semana que vem. Combinado. Então, vamos lá. Eu peguei aqui a apostila de vocês, só que virtual, né, no site, tá? E os cordados, tá? A gente conhece os cordados como vertebrados, tá? Mas então por que eu estou chamando de cordados? Porque nem todos os animais eles vão ter a coluna vertebral, tá? Antes dessa coluna vertebral se formar, existe um tubo nervoso que fica envolto, né? Fica protegido por algo que a gente conhece como notocorda. Essa notocorda é que vai virar a coluna vertebral dos animais depois. Em alguns, ela não vira, ela permanece uma notocorda, tá? Então, independente dele ter coluna vertebral ou a notocorda, ele é um cordado, tá? Porque ele tem a matéria-prima para formar a coluna vertebral, né? Ele só vai ser vertebrado se ele tiver essa coluna vertebral. Ok até aí? Ok. Ok, ótimo. Os que não têm coluna vertebral, esses que eu falei para vocês, que têm a notocorda, eles são conhecidos como, o mais conhecido deles são as assídeas, tá? Que é um animalzinho que vive no mar. Tá? Depois, se sobrar tempo, eu mostro para vocês a assídia. Tá bom? Bom, vamos lá. Os vertebrados, eles são divididos, né, em 5 grupos. E que a gente conhece bem e convive com esses 5 grupos, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. A gente costuma apresentá-los numa ordem evolutiva, tá? Então a gente começa pelos peixes, né? Os peixes são aquáticos, todos eles. Então tem uma respiração branquial. Então aqui vocês podem ver as brânquias de um peixe, tá? É através dessas brânquias que eles retiram o oxigênio da água e devolvem o gás carbônico também para a água, para que as plantas aquáticas possam fazer a fotossíntese. Ok? O esqueleto deles pode ser cartilaginoso, então feito de cartilagem, como o do nosso nariz, que é bem duro, tá? Porém, não é osso. Nós não temos osso no nariz. Alguém já viu uma caveira com nariz? Hã? Não. Não, né? Por quê? Porque a parte óssea fica, mas a cartilagem, ela se decompõe mais rápido. Então, por isso que caveira não tem nariz. Caveira também não tem orelha, porque a orelha também não é feita de osso, é feita de cartilagem. Tá? Tubarões e raias são cartilaginosos. Então, uma cartilagem bem dura que vai dar sustentação para o corpo. E os peixes ósseos, que são aqueles que têm os espinhos, que a gente chama. Né? Então, tem a coluna vertebral. Tá? As brânquias dos cartilaginosos, pode ver que ela é aberta. Então, você vê os cortes da brânquia aqui no tubarão, na cabeça do tubarão. Nos peixes ósseos, essas brânquias são protegidas, tá, por uma estrutura chamada opérculo. Tá? Então, esse opérculo, ele fecha para proteger as brânquias. E quando ele precisa, ele dá uma abridinha, né, nesse opérculo,
como se fosse uma tampa mesmo, né? Para estar protegendo as brânquias deles, tá? Nos peixes ósseos, tá? E também em alguns cartilaginosos, vocês estão vendo uma linha aqui, ó, nesse peixinho? Sim? Sim. Sim. Então, Dá pra essa linha se chama linha lateral, tá? Ela é muito importante para eles, porque é ela que vai dar, é uma fileira de furinhos muito próximos uns aos outros. E é ela que dá o equilíbrio hidrodinâmico para o peixe. Tá? Então, através dela, o peixe sabe aonde está o fundo, aonde está a superfície, né? Qual é a parte da frente dele e qual é a lateral dele. Se essa linha é danificada, o peixe perde os sentidos e ele acaba até morrendo. Não morre porque perdeu a linha, mas porque ele não consegue mais se locomover. Ele começa a boiar de lado e fica nadando em círculo, porque ele não sabe mais aonde é a superfície, aonde é o fundo, onde é para frente, onde é para trás. Então ele fica perdido. Tá? E uma coisa que apenas os peixes ósseos têm, embaixo do estômago deles existe uma bolsa chamada bexiga natatória. E é uma bexiga mesmo. O que a gente enche a bexiga? Com o quê? Com o que a gente enche a bexiga? Vamos lá, turma. Estou esperando a resposta. Olha aqui de novo, professor, não entendi. Com o que a gente enche uma bexiga? Com ar, com oxigênio. Com ar. Nós também com gás carbônico, né? Por causa que a gente está soltando o ar sujo do nosso pulmão. Então, a gente enche com ar. Vamos colocar de uma maneira geral. Nos peixes, se chama bexiga, porque também se enche de ar. Só que serve para ele nadar. Então, quando ele vai mais profundo, essa bexiga tem que estar sem ar, para que o corpo dele fique mais pesado e ele consiga afundar. Quando ele vai subir para a superfície, vai mais para o raso, tá? Ele enche essa bexiga de ar, fazendo com que o corpo dele fique mais leve. E aí ele consegue subir com mais facilidade. Uma estratégia muito boa, né? Diminui o estresse do corpo do animal. Tá? Repara que todos eles também têm forma de fuso, né? Tá? Então tem uma forma fusiforme. Ela é afinalada nas pontas e mais gordinha no meio. Tá? Todos os peixes são assim. Mesmo os pré-históricos e até a piramboia, que é um peixe meio ancestral, né? Meio primitivo. Tá? Então, essa bexiga natatória ela é extremamente importante. A piramboia, tá? Ela também é conhecida como um peixe pulmonado, tá? Porque ela usa essa bexiga natatória como pulmão. Então, quando o lugar fica muito seco, ela se enterra na lama e usa o ar que está dentro dessa bexiga natatória para conseguir respirar até que chova e ela consiga voltar para o rio normal. Legal isso, né? Legal. Vamos lá. Os anfíbios. Muito bem. Água do mar, milhões de anos atrás, super povoada, isso não tinha espaço mais, uma briga lascada entre eles. Alguns resolveram sair, se aventurar na Terra. Foi aí que surgiram os primeiros anfíbios. Tá? Então, os primeiros anfíbios foram peixes que tinham, né, um desenvolvimento já de alguns membros bem precário, né? Umas pernas, um bracinho lá meio michuruco, e que resolveram se arriscar na Terra. Porra, não é que deu certo, meu? Deu certo, sabe? Eles conseguiram ficar na Terra. Mas por que eles são chamados de anfíbios? Porque eles ainda precisam da água.
A pele deles é muito fina. E se eles não se molharem constantemente, ela vai ressecar e eles não vão conseguir respirar. Porque a principal respiração dos anfíbios é feita através da pele. Então, as trocas gasosas é principalmente pela pele, né? Outra coisa, os ovos. Os ovos não têm casca. Se ficar no solo, eles vão perder água, vão secar, vão desidratar e o filhotinho vai morrer. Então, os ovos dos anfíbios também são colocados na água. Mas eles conseguem viver em lugares, né, com bastante umidade e que não pega muito sol. Então, eles evitam um pouco essa questão, né, do calor. Tá? E como que eles se reproduzem? Existe uma coisa que todo mundo acha, né? Que a rã é mulher do sapo. Mentira. Rã é um tipo de anfíbio, sapo é outro tipo de anfíbio. Então você tem rã macho e rã fêmea. Sapo macho, sapo fêmea. Perereca macho, perereca fêmea. Salamandra macho, salamandra fêmea. Tá? E o que que acontece? Quando eles vão se reproduzir, o macho sobe nas costas da fêmea e fica coachando no ouvidinho dela lá e alisando a barriga dela. Tá? Então ele faz carinho na fêmea. E aí a fêmea bota os ovinhos na água, os óvulos na água, e ele coloca os espermatozoides. Esses espermatozoides entram no óvulo e vão formar uma larva. Essa larva se chama girino. Então, o girino não é o filhotinho do sapo. O girino é a larva de todos os tipos de anfíbio. Então, pode ser um girino de rã, um girino de perereca, o girino do sapo. Tá? O nome que se dá à larva do anfíbio. E aí ele vai passar por uma metamorfose. Pode ver que quando ele nasce, ele é bem diferente do adulto. Então ele vai sofrer transformações. Deixa eu ver se tem aqui. O girino, ele é obrigatoriamente aquático, né? Ele não sobrevive fora da água. Isso, bem lembrado. O girino só vive na água porque ele também tem respiração branquial. Tá? Somente a partir do momento que ele sofre a metamorfose, desenvolve as pernas e os braços dele e consegue respirar pela pele, é que ele sai da água. Tá? Enquanto ele ainda não tem isso formado, ele precisa da água. Ok? Ok, pergunta? Não? Os répteis. Bom, os répteis, eles já estão na Terra há 130 milhões de anos. Tá? Mas os anfíbios são mais velhos que eles, e os peixes também. Né? E eles também são divididos em grupos. Tá? Então, você tem, dentro desse grupo, animais que têm carapaça, animais que têm escamas, como cobras, né? A lagartixa, que é tão fofinha, que todo mundo pensa que é um anfíbio, não é. É um réptil, né? E podem ter placas calcárias, como no caso dos crocodilos. Tá? Então, qual é a vantagem dos répteis em cima dos anfíbios? Eles agora desenvolveram os seus pulmões e têm uma cobertura do corpo mais grossa. Isso faz com que eles não percam calor, não percam água, desculpa. Né? Eles não vão perder água. E o principal de tudo, eles colocam ovos com casca. Isso faz com que eles possam se afastar da água, porque o ovo com a casca não vai perder água e o filhotinho
não vai morrer. Tá? Outra coisa, né? Eles não vão sofrer metamorfose, né? O filhote já sai de dentro do ovo pronto, só que bem pequenininho. Né? Então, essas são as principais vantagens deles. Tá? Outra coisa, eles são predadores muito mais eficientes. Tá? Então, eles são muito mais capazes de caçar o seu alimento do que os anfíbios. Né? Justamente, né, há de se convir aí que o fato dele poder se locomover à vontade, sem correr o risco de se desidratar, ajuda e muito. Né? O jacaré a gente sempre vê na água, né? O jacaré está sempre na água, mas, né, ele fica na água porque ele quer, tá? Não porque ele precisa dela, né? É porque é confortável, tanto que na terra ele é muito mais rápido do que na água, tá? Inclusive as tartarugas marinhas, tá? Que são as tartarugas que vivem no mar, elas precisam vir à tona, isto é, à superfície da água, para buscar oxigênio, tá? Porque elas também têm respiração pulmonar. Então, a troca gasosa é feita pelo ar. Né? Então, eles têm uma capacidade muito grande de armazenamento desse ar, então conseguem ficar muito tempo embaixo da água, mas tem que vir para a superfície para respirar. Ok? Aqui, ó, o ovinho com casca, né? Então, desses ovos nascem indivíduos prontos, né? Formados, tá? E você tem também, né, animais que são vivíparos, que a gente fala, tá? Que são a maioria das serpentes peçonhentas. Então, elas não colocam o ovo, o filhotinho cresce dentro do útero da mãe. Tá? Então, eles já nascem de dentro da mãe sem a postura de ovos. Tá? Os que põem ovos são os ovíparos. Ok? Ok. Ok. Ah, tanto os peixes, quanto os anfíbios, quanto os répteis, a temperatura do corpo deles não é constante. Então, se eles estiverem no lugar mais frio, a temperatura do corpo abaixa. Se eles forem para um lugar mais quente, a temperatura do corpo sobe. E a atividade deles, né, também vai acompanhar esse ritmo. Em dias mais frios, eles ficam mais parados, e em dias mais quentes, eles ficam mais ativos, tá? Então, isso também acontece. E uma coisa muito engraçada são os lagartos, os calambos, né? Eles gostam de tomar sol, de ficar parado no sol, né? Para esquentarem o corpo. Tá? Então, como eles não conseguem manter essa temperatura constante, eles esquentam bem o corpo para poder depois se agitar e fazer o que eles precisam fazer. Também é uma outra característica desses grupos. Não, calma, calma. As aves. Quando a gente vai falar, né, dessa escala evolutiva, então a gente tem os peixes evoluíram para os anfíbios evoluíram para os répteis e os répteis aí não evoluíram para as aves. Houve aí uma bifurcação. Então, apareceu ao mesmo tempo aves e mamíferos, ok? Mas a gente vai ver as aves primeiro. As aves, elas têm algumas características muito peculiares. Primeiro, elas não têm dentes.
Elas vão ter no lugar um bico. E cada bico é adaptado a uma função, dependendo do que aquela ave come. Segunda coisa, elas não têm pelo, nem escamas, nem placas calcárias, córneas, né? Elas vão ter o quê cobrindo o corpo? Toda ave tem o quê para cobrir o corpo? Oiê. Pergunta básica. O que cobre o corpo das aves? Uma plumagem? Uma plumagem? Tá, uma plumagem. Tá? Essa plumagem pode ser pluma mesmo, que é bem fininho, como um dos pinguins, ou penas, né? Que vão proteger o corpo. Outra coisa, toda ave tem pernas, mas não tem braços. O que elas têm no lugar dos braços? Asas. A asa, tá? Então, as penas, as asas são adaptações para o voo, apesar de que nem todas as aves voam, tá? Muitas, às vezes, até levanta do chão, como a galinha, mas você não vai ver uma galinha passando no céu, 20 quilômetros voando. Elas não conseguem. Isso é devido ao peso do corpo, tá? Essas aves que voam, além de ter asas e penas, como todas têm, elas vão ter ossos ocos, né? Então o osso é oco no meio, é chamado de osso pneumático, porque aí ele fica mais leve, tá? E também tem no peito delas aquele osso do meio em forma de quilha, né? Que é pontudo, como se fosse a parte da frente de um navio. Isso serve para cortar o ar, né? Então facilita quando corta o ar, o voo, né? Além disso, eles têm sacos aéreos, tá? Então são bolsas, né? Abaixo do pulmão deles que se enchem de ar para também tornar o animal mais leve. Então isso tudo faz com que, né, o animal se torne mais leve e consiga voar. A respiração de todas as aves é pulmonar, tá? E o que vai determinar a velocidade do voo desses animais é o seu metabolismo, tá? É a velocidade com que o seu corpo realiza as reações dele. Então, no caso do beija... Oi. O beija-flor é um exemplo. Ele bate o coração mais de 1.200 vezes por minuto. Assim, é super rápido. Exatamente. É isso mesmo. Tá? Então, eu até ia falar, né? O beija-flor, por exemplo, ele tem um metabolismo extremamente acelerado. Isso faz com que ele consiga voar também de uma forma muito rápida. Deixa eu ver. As aves, elas colocam ovos, tá? Também com uma casca calcária, né? Então também tem ovos com casca. E de acordo com o tipo de bico que eles têm, essas aves têm, vão se alimentar de alguma coisa. Então nós temos aves carnívoras, tá? Que comem desde pequenos insetos até ratos, como no caso a coruja, o gavião, a águia, né? Nós temos aves herbívoras, que vão se alimentar de néctar de flores, sementes, frutinhos, tá? Então, existe uma variedade muito grande de alimentação e vai depender do que esse animal, essa ave vai comer, né? Você já imaginou o beija-flor mesmo? Ele se alimenta de néctar e ponto. Você acha que com aquele bico fininho dele ele vai conseguir quebrar uma semente de girassol?
Alguém acha que isso é possível? Pode repetir, professor? Eu não entendi. O beija-flor, né, que tem esse bico bem fininho aqui. Deixa eu voltar a página. Tá vendo? Um bico bem fininho e comprido. Serve para que ele se alimente, que ele sugue o néctar das flores. Vocês acham que se eu der uma semente de girassol para ele, ele vai conseguir morder essa semente de girassol e quebrar ela? Eu acho que não, por causa que vai ser muito grande para o bico dele. Exatamente. A mesma coisa aqui, ó, para entrar na flor tem que ser fininho e comprido. Você já imaginou eu falar para a arara azul, ó, filha, o seu alimento está ali na flor, ó, vai lá e chupa. Como que ela vai colocar o bico dela lá dentro? Né? Então, os bicos, eles são adaptados para aquilo que eles comem, ok? Ok. As penas, além de auxiliar no voo, elas também fazem a manutenção da temperatura do corpo. E as penas dessas aves, elas são revestidas por uma secreção que torna elas também impermeável. Né? Então, a água não encharca as penas. Por isso que passarinhos tomam banho, se chacoalham e saem voando, porque a pena, a água não entra na pena, porque ela é protegida. Né? Você já imaginou se cada vez que o passarinho tomasse banho ele ficasse encharcado, ele ia ter o dobro do peso dele e ele não ia conseguir voar. Tá? Então, essa proteção, né, das penas é importantíssimo, tanto para manter a temperatura do corpo, né, por isso que eles se inflam, porque aí entra ar e fica mais geladinho, tá? Quanto para não deixar as penas encharcarem quando eles tomam banho. Aí também não afundam, né? Imagina o pato na água. O pato, a pena ia encharcando, encharcando, encharcando. Na hora que o pato inteiro ficasse encharcado, ele ia afundar que nem uma pedra. Entenderam? Por que é importante? Uhum. Sim, entendemos. Então, ó, como eu falei, também não tem larva, tá? Então, do ovo nasce indivíduos parecidos com os adultos, tá? Então, muito semelhantes, né? Que vão passar por algumas transformações, né? Mas são transformações não na sua estrutura, e sim na sua aparência. Então, a penugem vai virar pena, A né? pluma Eles vão vai ganhar crescer. Hã? vai ganhar penas, né? Por causa que quando nasce, É, não a tem maioria pena. das vezes nasce peladinho, exatamente, tá? Então, são pequenas transformações que não se caracterizam numa metamorfose, tá? Porque eles nascem semelhantes aos adultos, Mas, ok? professora, tem umas Ah, certas aves, professora, que os filhotes já nascem com um pouquinho de pena já. todos eles nascem, mas às vezes é bem fininha, que você quase não vê, tá? Por isso Hã? que a gente fala uma penugem, né? E aí ela vai sendo substituída conforme ele vai ficando mais velho, vai encorpando, vai crescendo e vai se tornando mais espessa também. Hã? Os pintinhos é um exemplo, eles nascem com várias peninhas assim, ó, É, bem fininhas. Tipo umas agulhinhas, só que fofo. exato, tá? E os mamíferos, tá? Bom, os mamíferos também surgiram a partir de um grupo de répteis, tá? Há cerca de 200 milhões de anos atrás, tá? E as características deles, né, fizeram com que eles fossem exclusivamente terrestres, apesar de que nós temos evidências dessa ramificação quando a gente estuda, por exemplo, o ornitorrinco. O ornitorrinco, deixa eu pôr aqui para vocês verem, é um mamífero
que tem patas de ave, tem bico de ave, dá para vocês verem? Sim? Sim ou não? Sim. Sim. Então, mas qual é a grande característica dos mamíferos? Mamíferos são animais que mamam quando são filhotes. Tá? Então, os ornitorrincos, as fêmeas, né, têm glândulas mamárias e amamentam seus filhotinhos. Olha aqui um filhotinho de ornitorrinco. Tá? Então, amamenta esses filhotinhos. Elas não têm tetas para amamentar, como tem a vaca, né, a égua, a cadela, o gatinha, né? Mas, conforme o filhotinho empurra a barriga da mãe, ela solta o leite no pelo. E aí o filhotinho chupa os pelos da mãe, do ornitorrinco. Legal, né? Os ornitorrincos pararam no meio da evolução. Por isso eles são assim. Pararam não, né? Eu acho que eles são uma transição. Fica melhor, né, coitados? Também. Eles são uma transição ali. Tá? Existem mamíferos que vivem na água, como o peixe-boi, as baleias, as orcas, né, golfinhos. Existem mamíferos que vivem no ar, entre aspas, como os morcegos, né? Existem mamíferos que vivem na terra, como a maioria, inclusive nós, tá? No caso do ornitorrinco, a fêmea põe ovo, então o filhotinho nasce do ovo. Mas a maioria dos mamíferos, tá, vão ser vivíparos. Então, os filhotinhos vão crescer dentro do útero da mãe. Só vão nascer quando estiverem prontos. A maioria, não são todos. Ou quase prontos. Isso é uma evolução muito grande e muito positiva, porque ficar dentro do útero da mãe garante o nascimento do filhote. Tá? Enquanto o filhotinho está dentro da barriga da mãe, está dentro do útero da mãe, evita que predadores ataquem eles. Né? Então, isso é uma vantagem sobre os outros grupos. Né? Também não sofrem metamorfose, né? E os filhotinhos nascem parecidos com os seus pais. Né? Mesmo os que vivem embaixo da água, como peixe-boi, baleia, golfinho, respiram através de pulmões. Então, todos os mamíferos são pulmonados, tá? E os que são aquáticos têm que vir para a terra, para o ar, desculpa, para respirar. Né? Com relação à alimentação, também é variada. Existem mamíferos que são herbívoros, então só se alimentam de vegetais. Existem mamíferos que são carnívoros, como os leões, onças, né? As lontras também, porque comem peixes, tá? Que se alimentam de carne. E ainda existe, tá? Os onívoros, que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais e dos seus derivados, como, por exemplo, a raposa, tá? Que adora um ovo. Mas se não tem ovo, vai a galinha mesmo. Entenderam? Que é o nosso caso também. Nós tomamos leite, comemos ovo, comemos carne e vegetais. Eu sempre falo, cuidado para não confundir ser vegetariano com ser herbívoro. O ser humano, por natureza, é um mamífero e, por natureza, é onívoro. Se aquele ser humano é vegetariano, foi porque ele escolheu ser assim, e não porque ele nasceu assim. Ok? Entenderam bem isso? Ok. Muito bem. A fecundação
tá? Como eu falei que o filhotinho cresce dentro do útero da mãe, tá? Para ele ser formado, também ocorre internamente. Então, o macho é que fecunda a fêmea internamente, coloca os espermatozoides dentro da fêmea. E aí eles encontram um óvulo e formam o filhotinho, que vai ser protegido pela placenta, tá? Então, a gente fala que os mamíferos são eutérios, né? Então, o embrião ele se desenvolve dentro do corpo da fêmea, dentro de um útero e dentro de uma bolsa amniótica, tá? Que vai proteger ele contra impactos. Ok? Alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta? Ó, um outro exemplo dessa passagem, além do ornitorrinco, é a ecdna, que parece um porco-espinho. Mas a ecdna também põe ovos, tá? Mas o restante, ela já é mais parecida com o mamífero do que com uma ave, né? Certo? Alguma pergunta sobre um desses grupos? Tem. Nenhuma? Roberta, quer completar alguma coisa? Se eu esqueci, eu não sei, né? Às vezes eu esqueci de alguma coisa. Ou a Roberta já saiu. Então, gente, lembrar, tá? Que os 5 grupos de vertebrados são quais? Quem pode falar para mim? Quem pode me falar quais são os 5 grupos de vertebrados? Eita, que eu tô sozinha aqui? É sessão espírita? Suzane, você tá aí? João Pedro, Laura? Oi, professora. Poliana, Tatiana. Oi, Marcos. Tô O aqui, Marcos pro. está. Não, porque eu estava achando que eu estava numa sessão espírita agora, né? Falando sozinha aqui, né? Quais são os 5 grupos de vertebrados? Não entendi. Quais são os 5 grupos de vertebrados? Aves. O que mais? Répteis. Anfíbios. Muito bem. Peixes. E que mais? Falta um. Mamíferos. Mamíferos. Ótimo. Lembra que eu falei, né, que peixes, anfíbios e répteis tinham a temperatura do corpo que variava de acordo com a temperatura do ambiente? Isso não acontece com aves e mamíferos. Aves e mamíferos são chamados de homeotérmicos. A temperatura do corpo deles é constante, então permanece sempre igual. É por isso que quando está muito calor, a gente soa para a nossa temperatura abaixar um pouco e se manter constante. E que quando está muito frio, a gente treme. Não só a gente, como outros animais. Quem tem gatinho, cachorrinho, já pode ter visto eles tremendo, se embolando inteiro para esquentar o corpo. Tá? Porque o nosso corpo, a temperatura do nosso corpo, não acompanha a temperatura do ambiente. Tá? Então, foi feita uma experiência que eu vou contar para vocês que é até bem legal. Não, você vai ver agora, Laura. É bem legal.
Se você pegar uma ave ou um mamífero e jogar numa panela com água quente, com água fervendo, ele vai, a hora que bater, ele vai pular para sair, porque vai sentir o calor. Certo? Se você jogar um sapo, que é um anfíbio, dentro da panela de água fervendo, o corpo dele está frio. Quando você jogar, ele vai sentir o calor e vai pular também. Até aí tudo bem. Aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma panela de água fria bem grande, colocaram em uma delas um ratinho, na outra um sapo e ligaram o fogo. Quando a água começou a esquentar do rato, o rato, puf, tentou sair, pulou fora da panela, porque começou a esquentar. E o sapo, a temperatura do corpo do sapo vai subindo junto com a temperatura da água. O sapo, a água ferve, o sapo morre cozido, mas ele nem se mexe, porque ele não percebe que aquilo está fazendo mal para ele. Ele só vai perceber se você tirar ele do frio e jogar no fervendo. Aí ele percebe. Se a temperatura subir junto com a temperatura do corpo dele, ele cozinha sem nem saber que ele estava sendo cozido lá. Vocês sabiam disso? Acho que a Laura, né, falou que a mãe dela falou isso, né? E o restante, sabia? Eu sabia. Hã? Desculpa, não entendi. Eu nunca tinha ouvido. Não? E você, Noeli, é isso? Eu sabia. Agora sabem. Uma coisa interessante para vocês contarem para os filhos de vocês daqui a alguns anos. Ok? Alguma perguntinha, Ok. gente? Ok. Não? Qual é a tarefa dessa semana? A tarefa dessa semana é escolher um animal, qualquer um desses 5 grupos, tá? Vocês vão montar um quadro, vamos colocar assim, né, com esse animal. Só que de uma forma bem diferenciada. Então vocês têm que pegar a imagem desse animal, tá? Pode ser impressa, pode ser de revista, pode ser de jornal, pode ser de um livro antigo que vocês têm, vocês já usam para recortar. Tá? E vão recortar essa figura como se fosse um quebra-cabeça. Tá? Em uma outra folha, que pode ser cartolina, pode ser papelão, pode ser meia cartolina, pode ser uma folha sulfite, vocês vão remontar esse animal que vocês cortaram como se fosse um quebra-cabeça, colando as partes deles nessa folha, tá? Nessa base, ok? Então vocês vão remontar e colar esse animal remontado nessa base. Lembrando que a base pode ser de papelão, de cartolina, de sulfite, né, de papel cartão ou até de uma tela de quadro. E aí vocês vão fazer o fundo, tá? Esse fundo pode ser de tinta, de guache, de algodão, de lantejola, de elástico, do que vocês quiserem. Só não pode ser nada molhado como gel, por exemplo. Entenderam? Tá? Então tem que ser coisas secas. Vocês podem usar grãos como arroz, feijão, tá? Só que se usar arroz, feijão, alguma coisa, milho, por exemplo, né, seco, tem que passar o verniz, tá, gente? Você não conseguiu ouvir o que é para fazer. Ah, tá. Tá. Você vai pegar, Laura, você vai pegar a foto de um animal, vai recortar como se fosse um quebra-cabeça, tá? A foto desse animal. Tá? Recorta em volta dele, né, para tirar a parte branca desse animal ou colorida. E aí você vai colar esse animal, montando ele, você vai colar ou num pedaço de papelão,
ou numa cartolina, ou num papel cartão, ou numa folha sulfite. E vai preencher o fundo. Tá? Esse preenchimento do fundo pode ser desenhado e pintado com tinta, com guache, pode ser feito usando algodão, grãos, né? Lantejoulas, purpurina, tudo que vocês tiverem para estar ali incrementando esse fundo. Ok? Tá? Vocês vão mandar, tá? Até quem não é do sétimo C, né? Sétimo A e B, sétimo C manda para mim. Sétimo A e B vai mandar para mim e para a Roberta. Ok? Depois eu vou contar por quê. Por enquanto, é só a coordenada aí. Tá? Quando me mandarem a foto do que vocês... Eu vou falar agora. Quando vocês me mandarem a foto, vou pedir para mandar no meu WhatsApp. Porque eu estou lá no grupo. Por isso que eu já estou no grupo de vocês também. Tá? Então, é só clicar, manda a foto. E embaixo, gente, coloca o nome, o número e a série. Para eu saber direito quem é, porque eu não conheço vocês. Tá bom? Então, vocês têm que me mandar junto, por exemplo, Lucas Carneiro, sétimo A, número, não sei, 23. Sétimo B. Tá vendo? Eu não sei, mas eu só falei assim como exemplo. Tá? Então, a princípio seria até sexta-feira. Mas como a gente teve um feriado ontem e tal, domingo, pode ser? Aí vocês têm o final de semana. Peça para o pai, para a mãe, cata irmão, façam todo mundo junto. Mais cabeças, mais ideias. Isso, dia 18. Né? Mais cabeças, mais ideias, mais coisas legais. Combinado? Combinado? Combinado, combinado, combinado? Combinado. Certo? Então, caprichem, façam trabalhos bem lindos, fico esperando os trabalhos de vocês, tá? Se tiver qualquer dúvida, me procura no WhatsApp que eu respondo, tá bom? E um beijo bem grande e até a semana que vem para vocês. Ok? Ok. Então, tá bom, gente. Beijo. Até a semana que vem. Tchau, professora. Tchau.